É um prazer enorme, eu me chamo Renato Santiago, sou professor de trabalho e processo do trabalho na segunda fase da OAB. Você que escolheu a melhor matéria que existe no direito vai estar com a gente na segunda fase da OAB. E nós vamos pegar na sua mão e te aprovar também na segunda fase. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou acompanhando o evento, o ânimo de cada um de vocês e a gente vai agora resolver alguns temas, algumas questões que aparecem muito na sua prova. E vejam, direito do trabalho é uma matéria muito importante na sua prova. É uma matéria essencial para a sua aprovação. São 5 questões. 5 questões são as últimas questões da prova da OAB e muita atenção. Veja, são as questões que vão te aprovar no exame de ordem. Se está faltando 1 ponto, 2 pontos para você ser aprovado na segunda fase da OAB, com certeza, direito do trabalho, processo do trabalho vai te ajudar muito. E veja só, quais são os temas mais recorrentes na primeira fase da OAB? A principal relação jurídica cobrada em questões, sem dúvida nenhuma, é a relação de emprego. Por quê? Ela está prevista na CLT, tem uma série de proteção e a banca tem muito conteúdo para abordar com vocês. Então, relação de emprego, contrato de trabalho, estabilidade, jornada de trabalho, salário, depósito do FGTS, entre outros assuntos, aparecem bastante na sua prova. E a gente vai agora trazer algumas questões aqui sobre esses assuntos para que a gente possa discutir aqui através no formato de questões, trazer algumas dicas práticas e também aqui em relação aos enunciados. E percebam, pessoal, como que é a estrutura do nosso enunciado na segunda fase da OAB. A banca não quer que você decore a lei, mas sim saiba aplicar o direito no caso concreto. Então, a banca examinadora vai trazer uma relação jurídica empregatícia, citar a data de admissão, eventualmente a data de dispensa do empregado, vai trazer para você ali que, eventualmente, o trabalhador quer sair da empresa e você vai ter que indicar ali a alternativa correta, aplicar o direito do trabalho no caso em concreto. Então vamos lá, questão 1, que foi cobrada no 41º exame de ordem. Então a gente vai treinar a partir de questões reais que já foram cobradas pela banca examinadora. Então vamos lá. Paulo trabalha desde 2022 na sociedade empresária Auditorias Fidedignas Limitadas, como auditor. A empresa possui um plano permanente de capacitação e, por isso, o Paulo viaja com frequência para realizar cursos de auditoria em todo o país e se manter sempre atualizado. Em uma dessas viagens, Paulo estava no hotel tomando banho e, abruptamente, sem motivo aparente, o vidro temperado do banheiro estourou, quebrando-se em vários pedaços, sendo que, em alguns deles, atingiram e cortaram Paulo. Em virtude disso, o empregado precisou se afastar dos serviços por 12 dias, findos os quais retornou ao trabalho e reassumiu as suas atividades normais. Diante dessa situação apresentada e da legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. Olha só, um dos temas mais cobrados aí pela banca examinadora. O que a gente tem que analisar aqui nesse caso prático? A banca traz um acidente. Um acidente. E quando a gente fala em acidente na relação de trabalho, vocês automaticamente têm que lembrar do tema estabilidade provisória no emprego, que é um assunto ali relevantíssimo para vocês, tá certo? Então, o que você vai ter que analisar primeiro nesse enunciado? Essa situação jurídica é um acidente de trabalho? Se for um acidente de trabalho, o empregado tem direito à garantia provisória no emprego? É isso que você tem que já ter em mente para responder as alternativas. E vamos lá. Uma vez que Paulo não estava trabalhando,
O evento não é acidente de trabalho. Daí porque ele não terá a garantia no emprego por 12 meses. Alternativa A. Alternativa B. O evento pode ser considerado acidente de trabalho e, por isso, o empregado terá estabilidade no emprego por 12 meses a partir do retorno. C. Trata-se de acidente de trabalho por equiparação, mas Paulo não terá estabilidade quando retornar. E D. Não se trata de acidente de trabalho, mas tendo ocorrido o sinistro, Paulo terá a garantia no emprego por 1 ano. E aí, pessoal, qual alternativa você acha que está correta sobre esse assunto? É acidente de trabalho? Não é? O trabalhador tem ou não direito à estabilidade provisória no emprego? Quanto que é o tempo de estabilidade provisória no emprego do empregado? Vamos lá, deixa no chat. Quero ver aí quem vai acertar essa questão, pessoal. Se vocês forem bem aí, se todo mundo acertar, tiver engajado nas respostas, no final aqui da nossa matéria, nós teremos um sorteio aqui para vocês, uma surpresinha aí para vocês, muito, muito bacana. Pessoal respondendo, alternativa B, alternativa C. Vamos lá, pessoal, o que vocês acham? Qual que é a resposta? Essa daqui, pessoal, tá um pouquinho difícil, tá? E eu fiz de propósito para começar já no nível que vocês vão enfrentar aí a segunda fase da OAB. Então, alguns responderam alternativa B, outros alternativa C, Luiz respondeu C, a Elemas Mascarenhas, né, respondeu C também, o Gordinho respondeu a B, Michaela também B. Maravilha, pessoal. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que analisar a situação, né? O que é acidente de trabalho? O acidente de trabalho está previsto no artigo 19 da Lei 8.213 de 1991, e esse dispositivo, ele fala que acidente de trabalho típico é aquele que ocorre no horário, no local de trabalho, quando o trabalhador está exercendo a sua atividade profissional. E o acidente de trabalho se caracteriza quando esse evento gera uma lesão, uma perturbação funcional, que incapacita o trabalhador temporariamente ou de forma permanente para o exercício da sua atividade profissional, ou nos casos mais graves, quando o trabalhador morre exercendo a sua atividade profissional. Então vamos imaginar que um pintor predial está exercendo as suas funções e, de repente, o cinto de segurança, o equipamento de proteção individual estoura e ele cai de uma altura ali de 20 metros e vem a falecer. Veja, esse evento é qualificado como acidente de trabalho. A segunda situação, a segunda espécie de acidente de trabalho, ela ocorre quando o trabalhador tem uma doença que está relacionada ao exercício da atividade profissional, uma doença desenvolvida, peculiar a uma determinada atividade profissional ou desenvolvida em função das condições em que o trabalho é exercido. Então vamos imaginar, o trabalhador presta serviços num local de muito barulho, de ruído, acima dos limites de tolerância e eventualmente ele vem a desenvolver uma surdez, né? Tem a sua audição diminuída. Então veja, nesse caso nós temos uma forma atípica de acidente de trabalho. E por fim, a Lei 8.213 de 1991 também traz algumas situações de acidente de trabalho por equiparação. Acidente de trabalho por equiparação, que apesar do trabalhador não estar executando a sua atividade profissional no local e no horário de trabalho, também, em alguns casos, é possível um enquadramento jurídico como acidente de trabalho. E veja, aqui, no caso presente, o trabalhador está viajando a serviço da empresa para realizar um curso de qualificação profissional.
Então veja, ele está trabalhando a serviços da empresa. Apesar de o acidente ter ocorrido no momento em que ele estava no banheiro tomando banho, a legislação enquadra essa situação jurídica como uma hipótese de acidente de trabalho por equiparação. Só que tem um detalhe muito importante. Então, a primeira pergunta está respondida. É acidente de trabalho? Sim, é uma situação qualificada como um acidente de trabalho por equiparação. A segunda pergunta que a gente vai responder: esse acidente de trabalho gera o direito à estabilidade provisória no emprego? E aqui, pessoal, está o pulo do gato. Por quê, pessoal? A jurisprudência entende que o trabalhador só tem direito a acidente, ao reconhecimento da estabilidade provisória no emprego, quando o acidente gera o afastamento do trabalho por período superior a 15 dias e o trabalhador receber um benefício de natureza acidentária decorrente desse acidente. Então, o trabalhador vai ser afastado do emprego, vai ser submetido a uma perícia médica no INSS e, eventualmente, o perito pode conceder um auxílio-doença de natureza acidentária ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. E nessas situações, o trabalhador terá direito à estabilidade provisória no emprego. Aqui no caso em concreto, pessoal, o Paulo ele ficou afastado dos serviços por apenas 12 dias e ele não recebeu um benefício de natureza acidentária. Então, apesar de se tratar de uma situação que é considerada acidente de trabalho, no caso em concreto, Paulo não terá direito à estabilidade provisória no emprego. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Alternativa C. E o fundamento para essa resposta é o artigo 21, inciso 4, a linha C, da Lei 8.213 de 1991, mais a súmula 378 do TST. Beleza? Essa é a questão mais difícil. Agora vamos avançar para a próxima questão. Bora lá, bora lá. Vamos lá. Bora. Questão número 2. Questão número 2 foi cobrada no 25º exame de ordem. Veja só, a questão diz o seguinte: Ferdinando trabalha na sociedade empresária Alfa SA há 4 anos, mas anda desestimulado com o emprego e deseja dar um novo rumo à sua vida, retornando em tempo integral aos estudos para tentar outra carreira profissional. Imbuído dessa intenção, Ferdinando procurou seu chefe em 8/3/2018 e apresentou uma proposta para, de comum acordo, ser dispensado pela empresa com formulação de um distrato. Diante do caso apresentado e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Então veja, Ferdinando estava desestimulado, estava triste ali com a sua atividade profissional e desejava ali se desligar da empresa para que ele pudesse alçar novos voos, buscar o concurso público, a estabilidade do concurso público. E veja, aqui o enunciado está falando do quê? Da rescisão do contrato de trabalho. E quando o assunto é rescisão do contrato de trabalho, você tem que ficar atento às modalidades de rescisão do contrato individual de trabalho. Então, o contrato de trabalho pode ser rescindido pela vontade das partes, de uma das partes, como é o caso do pedido de demissão, quando o trabalhador não quer mais prestar serviço para a empresa, quando o empregador coloca fim, sem justo motivo, ao contrato de trabalho, demite o funcionário, ou então pela vontade de ambas as partes, através do distrato. A reforma trabalhista trouxe essa possibilidade. E vejam, pessoal, vamos agora ver as alternativas para você responder aí no chat e depois a gente vai apresentar para você a resposta correta. Então, a alternativa A: a realização da extinção contratual por vontade multa
mútua é viável, mas a indenização será reduzida pela metade e o empregado não receberá seguro-desemprego. B. A ruptura do contrato de trabalho, por consenso, pode ser feita, mas depende de homologação judicial ou do sindicato de classe do empregado. C. O contrato não pode ser extinto por acordo entre as partes, já que a falta de previsão legal para tanto, cabendo ao empregado pedir demissão ou o empregador o dispensar sem justa causa. E D. O caso pode ser considerado desídia por parte do empregado, gerando, então, a dispensa por justa causa, sendo sem direito a qualquer indenização. E aí, pessoal, o que vocês acham aqui? Qual alternativa está correta? A, B, C ou D? O que vocês responderiam caso essa questão aparecesse na sua prova de primeira fase da OAB, do 46º exame de ordem? Qual alternativa vocês responderiam? A, B, C ou D? Vamos lá, pessoal. Bora. Dá um tempo para vocês responderem. Vambora. É isso aí. Se puder subir o chat. Vamos lá, galera. Vambora. Eu não estou vendo aqui vocês. Vamos engajar. Maravilha, pessoal. Responderam já? Posso prosseguir? Alternativa A. Olha só, galera. A de amor. Preferiu A de amor. Letra A. Estamos aqui. É isso aí. Olha que susto. Era o chat aqui que estava travado. Eu falei, nossa, o pessoal foi embora da nossa revisão de trabalho. Mas está todo mundo aí. Acertou quem respondeu a alternativa A. Todo mundo acertou. Olha só, todo mundo acertou. Então, a realização da extinção contratual por vontade mútua, ela é viável, é prevista na legislação, mas, nesse caso, a indenização ela será reduzida pela metade e o empregado não vai receber o seguro-desemprego. Então, o artigo 484, letra A da CLT, foi inserido pela reforma trabalhista para permitir a rescisão por meio do distrato, por meio de um acordo entre o trabalhador e o empregador. Só que, nesse distrato, nós temos uma redução do valor do aviso prévio, se ele for indenizado, e uma redução da multa do FGTS, que é reduzida de 40% para 20% sobre os valores que foram depositados ao longo do contrato de trabalho. As demais parcelas, férias, 13º, são pagas por inteiro pelo empregador, além do saldo de salário. Só que tem aqui uma situação muito importante. O trabalhador no distrato, ele só pode movimentar 80% dos valores depositados na conta vinculada do FGTS, né, que é mantida pela Caixa Econômica Federal. E ele também não tem direito a se habilitar no seguro-desemprego, beleza? Uma questão aqui que pode aparecer, muita atenção, principalmente a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Vamos aqui prosseguir para a questão de número 3. Vamos lá. Questão 3. A sociedade empresária Mangiare Bene, do ramo de serviços de alimentação, tem um plano de expansão em que pretende assumir as atividades de outros restaurantes, passando a deter a maioria do capital social deste. Preocupada com os contratos de trabalho dos futuros empregados, ela consulta você na condição de advogado. Em relação à consulta feita, considerando o que dispõe a CLT em vigor, assinale a afirmativa correta. Então veja aqui, pessoal, nós estamos falando da aquisição de uma empresa por outra, e aí você vai ter que lembrar do tema empregador. A banca examinadora gosta muito de trazer uma situação jurídica para você, para perguntar de quem é a responsabilidade pelo pagamento das obrigações trabalhistas. Então, grupo econômico, sucessão de empregadores, sócio retirante, terceirização são temas que aparecem muito na sua prova. E aqui, nesse caso,
essa questão está dentro do tema sucessão de empregadores. Então vamos lá às alternativas. Alternativa A. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da sociedade não afeta os contratos de trabalho dos respectivos empregados, mas, em caso de sucessão de empregadores, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. B. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afeta os contratos de trabalho dos respectivos empregados, mas, operando-se a sucessão de empregadores, as obrigações trabalhistas contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida serão de responsabilidade desta. Já as obrigações trabalhistas posteriores à sucessão são de responsabilidade do sucessor. C. Em caso de comprovação de fraude na sucessão de empregadores, a empresa sucessora responde como devedora principal e a sucedida responderá subsidiariamente. E D, em caso de sucessão trabalhista, esta implicará novação dos contratos de trabalho dos empregados admitidos antes da sucessão, de modo que poderão ocorrer alterações contratuais pelo atual empregador, por se entender como novo contrato, respeitado apenas o tempo de serviço. Vamos lá. A El Mascarenhas falou, olha, fiz essa semana essa questão. E aí, qual que é a resposta? Tiago falou que é a alternativa A. A Michela fala que é a alternativa B. Vamos lá, pessoal. O André B, o Mega fala B, o Gordinho também. Todo mundo aí dividido entre a alternativa A e a alternativa B. Vamos lá. Qual a resposta, pessoal? B, 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 A. Difícil essa, olha só. Difícil essa, envolvendo aí o tema sucessão de empregadores. Então, veja, o que aconteceu aqui, pessoal? A sucessão de empregadores é uma alteração na propriedade, na estrutura jurídica da empresa. Então, uma pessoa compra a empresa e se torna um novo dono dessa empresa. Então, veja, o antigo dono vai responder pelas obrigações trabalhistas, as obrigações trabalhistas serão divididas. Como que fica aqui na situação, pessoal? Para responder essa questão, você tem que ler o artigo 10, artigo 10 da CLT, artigo 448 e 448, letra A da CLT. A alternativa correta é a A de amor, pessoal. Por quê? Essa alternativa fala que a alteração na estrutura jurídica da empresa não afeta os contratos de trabalho em vigor, tá? Não tem qualquer prejuízo para o trabalhador, né? Então, vai alterar o dono, mas o time se mantém. E aqui, pessoal, você tem que se atentar que o novo dono vai responder integralmente pelas obrigações trabalhistas. Se houver fraude na sucessão de empregadores, aí as duas empresas, né, o novo dono e o antigo dono, responderão ali em conjunto, de forma solidária, pelas obrigações trabalhistas. Então, muita atenção a esse tema. Faz tempo que não cai, né? Mas dá uma lida aí. Sucessão de empregadores, grupo econômico, terceirização, que são assuntos que aparecem muito na sua prova. Maravilha? Bora lá. A Cristiane Braga falou, ó, cheguei acertando. A Cristiane está com a gente no nosso curso de segunda fase da OAB também, repescagem e regular. Parabéns, Cristiane. Questão número 4 do 39º exame de ordem. Você, como advogado, trabalha no setor de recursos humanos de uma grande empresa multinacional. Como gerente do setor, está de férias e é ele, na condição de gerente, que defere ou indefere as licenças reivindicadas pelos funcionários, a secretária do setor agora lhe indagou sobre as solicitações de 4 funcionários. O primeiro
está com um contrato de trabalho suspenso por doença, em gozo de benefício previdenciário de auxílio-doença comum e requer o pagamento de salário. O segundo requereu o abono de um dia de trabalho em razão de doação de sangue. O terceiro formulou o requerimento de dispensa para ser ouvido como testemunha na Justiça do Trabalho, em audiência presencial. E o quarto e último aduziu que o primo faleceu e requereu a dispensa do dia de trabalho. Sobre as solicitações, considerando o teor da legislação trabalhista em vigor, assinale a alternativa, a afirmativa correta. Questão envolvendo interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Aparece exame sim e exame também, principalmente as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, beleza? Bora lá. Alternativa A, na hipótese de falecimento do primo, sendo parente do funcionário, a dispensa ao trabalho é devida por um dia. B, em caso de doação de sangue voluntária, devidamente comprovada, o empregado tem direito a um dia de licença remunerado a cada 12 meses. C, o empregado em gozo de auxílio-doença tem direito a receber a complementação salarial da diferença entre o benefício previdenciário e o salário. E D, a ausência ao trabalho para o comparecimento em juízo refere-se tão somente aos casos em que o empregado é parte na demanda, mas não para servir como testemunha. Pessoal, o que vocês responderiam aqui? Alternativa A, falecimento do primo, vai gerar um dia de afastamento. B, doação de sangue comprovada ali, pode ser feita uma vez por ano. C, empregado em gozo de auxílio doença tem direito a receber o salário, o empregador tem o dever de pagar o salário para esse trabalhador. E D, a ausência do trabalho para comparecimento em juízo como testemunha não gera o abono da ausência do empregado. Todo mundo na B. A Mega fala, olha, fiquei entre a A e a B. Entre a A e a B, veja só. A A está incorreta, por quê, pessoal? A lei ela não autoriza, não abona falta quando falece o tio e o primo. O artigo 473 da CLT fala que só é permitido o abono de falta quando falta o CAD, C-A-D-I, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, e não se aplica, portanto, ao falecimento do primo. A alternativa correta é a letra B, B de bola, beleza? Então, em caso de doação de sangue, o trabalhador pode faltar um dia, né, a cada 12 meses. Se o trabalhador doar sangue 3, 4, 5 vezes no ano, ele tem direito a apenas um abono, beleza? Apesar de ser um ato, um gesto muito altruísta, a lei só garante o abono de um dia para efeito de doação de sangue, beleza? Artigo 473 da CLT, vale a pena aí a leitura desse dispositivo. Questão número 5. Em 2023, Denilson ajuizou uma reclamação trabalhista contra um supermercado, alegando que lá trabalhou de 2004 a 2008 sem ter a carteira de trabalho assinada. Na reclamação, ele requeriu a declaração do vínculo empregatício naquele período para fins de anotação da carteira profissional, pois precisava desse interregno para conseguir a sua aposentadoria no INSS. Em defesa, a sociedade empresária alegou a prescrição, pois a ação foi ajuizada após o biênio constitucional. Considerando esses fatos e o que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta. Questão envolvendo o que, pessoal? Prescrição trabalhista, muito cobrado também na primeira fase da OAB. Alternativa A. A sociedade empresária está equivocada, pois o prazo prescricional é de 30 anos, tal qual sucede com o FGTS. Alternativa B. A prescrição se consolidou e poderia ser reconhecida de ofício pelo juiz, mesmo não havendo defesa.
C. A sociedade empresária está correta, havendo prescrição porque a ação foi ajuizada mais de 2 anos após a ruptura do contrato de trabalho. D. A sociedade empresária está incorreta, pois as ações que têm por objetivo a anotação para fins de prova perante a Previdência Social são imprescritíveis. E aí, galera? E aí? Qual que é a alternativa correta? Ocorreu a prescrição? Qual que é o prazo prescricional na área trabalhista? A prescrição se aplica aqui a esse caso hipotético? O que vocês acham? Tá todo mundo aí em dúvida? A Ana falou que é a alternativa B, André C, o Celso apontou a alternativa D, Cleide também, a El Mascarenhas fala que essa é difícil. Prescrição trabalhista, um assunto muito cobrado na sua prova, pessoal. Olha só, o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, o artigo 11 da CLT, estabelece que o trabalhador, a partir do momento em que o contrato de trabalho é encerrado, ele tem 2 anos para ingressar com uma ação trabalhista para cobrar os créditos resultantes da relação de trabalho. Então, camarão que dorme, a onda leva, já diz aí o ditado, já diz também a música. Então, se o trabalhador demorar muito para ingressar com a ação, nós teremos a prescrição e ele não vai poder requerer o pagamento de direitos que não foram concedidos pelo empregador ao longo do contrato de trabalho, beleza? E, uma vez respeitado o prazo de 2 anos para o ajuizamento da reclamação trabalhista, o empregado, retroativamente, a contar da data do ajuizamento da ação, ele terá direito a reivindicar os créditos referentes aos últimos 5 anos. Então, a contar do momento do ajuizamento da ação, ele tem direito a reivindicar os 5 anos de créditos trabalhistas. Agora, pessoal, dito isso, vocês têm que perceber qual que é o objetivo aqui do trabalhador nessa ação trabalhista. Ele está pedindo o pagamento de salário, diferença salarial, verbas rescisórias, está pedindo insalubridade, periculosidade? Não, né, pessoal? Ele não está pedindo. A única coisa que ele quer é o reconhecimento do vínculo empregatício para que ele possa usar esse tempo de serviço para efeito de concessão de uma aposentadoria que vai ser requerida perante o INSS. Então, é uma ação meramente declaratória. E veja, pessoal, ações meramente declaratórias, elas são consideradas imprescritíveis. Imprescritíveis. Então, a alternativa correta é a alternativa D. A sociedade empresária está incorreta, pois as ações que têm por objeto anotação para fins de prova perante a Previdência Social, perante o INSS, elas são consideradas imprescritíveis. E isso está onde, pessoal? Expressamente previsto no artigo 11, parágrafo 1º da CLT, beleza? Artigo 11, parágrafo 1º da CLT. Olha só outro tipo de ação que é considerada imprescritível. Quando o trabalhador quer a expedição do perfil proficiográfico previdenciário, que é um documento emitido pelo empregador, que descreve as atividades exercidas pelo empregado, geralmente em condições insalubres, e aponta ali que o trabalhador exercia uma atividade considerada especial, para efeito de concessão ali de uma aposentadoria especial perante a Previdência Social, beleza? Então, muita atenção que essas duas situações jurídicas já foram cobradas ali na segunda fase da OAB. Ah, e só para arrematar, importante, tá? Desde 2014, pessoal, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a prescrição dos depósitos do FGTS, ela não é trintenária, tá? Não é trintenária. A prescrição do FGTS, ela é quinquenal. Então, a partir do ajuizamento da ação, o trabalhador pode exigir os últimos 5 anos de depósitos do FGTS, que eventualmente não foi realizado ali pelo empregador. Beleza? Dito isso, vamos para a próxima. Vamos lá. Bora. Bora que tem mais
3 questõezinhas aqui para a gente matar e encerrar direito do trabalho. Questão número 6, pessoal. Solange é comissária de bordo em uma grande empresa de transporte aérea e ajuizou reclamação trabalhista postulando adicional de periculosidade, alegando que permanecia em área de risco durante o abastecimento da aeronave, porque o abastecimento era feito com a tripulação a bordo. Iracema, vizinha de Solange, trabalha em uma unidade fabril, recebendo o adicional de insalubridade. Mas, após 5 anos da sua atividade ali, né? Após 5 anos, após 5 anos, sua atividade foi retirada da lista de atividades insalubres por ato da autoridade competente. Sobre as 2 situações, segundo a norma de regência, o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Questão envolvendo insalubridade, periculosidade. Assunto também muito recorrente aí na sua prova, beleza? Então, alternativa A Solange, a aeromoça, que permanecia dentro do avião durante o abastecimento da aeronave, ela não tem direito ao adicional de periculosidade. E Iracema perderá o direito do adicional de insalubridade. Vou repetir. Solange não tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema não tem direito ao adicional de insalubridade. B. Solange tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema terá ali mantido o adicional de insalubridade por um direito adquirido. C. Solange não tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema manterá o direito ao adicional de insalubridade. Solange tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema perderá o direito ao adicional de insalubridade. Então vamos lá, pessoal. Qual a alternativa correta? Só para relembrar aqui, pessoal. O que é o adicional de insalubridade? Quando o trabalhador presta serviços exposto a agente insalubre prejudicial ali à sua saúde. Então, ruído excessivo, calor extremo, frio extremo, quando o trabalhador manuseia produtos químicos, cancerígenos inclusive, quando o trabalhador eventualmente está exposto a alguma infecção, trabalha no hospital, está sujeito a uma infecção bacteriana, algum tipo de doença, né? Essas são atividades consideradas insalubres. As atividades consideradas insalubres, elas estão previstas na lista do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Então, o Ministério do Trabalho e Emprego é responsável por definir quais são as atividades consideradas insalubres, beleza? Via de regra, o trabalhador tem direito a um adicional de 10, 20 ou 40% com base no salário mínimo, beleza? O adicional de periculosidade, ele decorre de uma exposição do trabalhador a uma atividade que gera um risco à sua vida. Então, ele trabalha com explosivo, trabalha com inflamável, trabalha também ali com a eletricidade, motocicleta, está exposto ali a algum tipo de roubo, violência na atividade de segurança particular ou patrimonial, e o trabalhador que exerce atividade em condições perigosas tem direito a um adicional de, no mínimo, 30% com base no salário base, beleza? E aqui, no caso, para responder essa questão, você tinha que ler o artigo 189 e o artigo 193 da CLT. Então, a resposta correta é: Solange não tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema perderá o direito ao adicional de insalubridade, beleza? Solange, ela permanecia na aeronave durante o abastecimento, então, por isso, ela não tem direito ali ao adicional de periculosidade, com base na súmula 477 do TST, beleza? Já a Iracema, ela perde o direito ao adicional de insalubridade, porque essa atividade deixou de ser considerada insalubre pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E esse fundamento está no artigo 190 e na súmula 448 do TST, beleza? Fui na letra D. Letra D está errada, por quê? Porque Solange não tem direito ao adicional de periculosidade, tá? Não tem direito ao adicional de periculosidade,
beleza? Próxima. É isso mesmo. O enunciado vai trazer ali um tema truncado justamente aí para você errar. Então vai te vencer no cansaço. Lembrando, trabalho e processo de trabalho, você está no final da sua prova. A sua mente está explodindo. Estou cansado, professor. Tá tipo aqui no evento. Vocês já passaram por ética, constitucional, administrativo, tributário e chegou em trabalho. Então a sua cabeça aqui está explodindo, beleza? É natural. Então, veja, na primeira fase da OAB, se você sentiu ali que está muito cansado, vai 5 minutos no banheiro, joga uma água para você se revigorar, né? E depois volta para responder as questões para que você não perca pontos para quem? Para o cansaço. Na primeira fase, a banca examinadora vai fazer isso contigo, tá? Então, questão número 7 para a gente encaminhar aqui para o fim, tá? Uma família composta de pai, mãe e uma filha, respectivamente Jorge, Paulo e Rita, trabalha na mesma sociedade empresária como funcionários de um departamento de produção. Rita tem 16 anos de idade, é menor de idade, né? Estuda na parte da manhã em uma escola vizinha ao local de trabalho e está cursando o primeiro ano do ensino médio. Os pais são responsáveis pelo setor de qualidade, que não conta com nenhum outro funcionário. Os três procuram você, como advogado, porque desejam fazer coincidir as férias escolares de Rita no mês de julho com as férias de Jorge e Paula, a fim de viabilizar uma viagem familiar. Olha só que lindo. Família inteira trabalha ali no mesmo ambiente e quer viajar juntos nas férias escolares da sua filha, tá? E aí ela procura você para saber se eles têm direito ou não de viajar juntos, e aí você vai fazer essa análise. Entretanto, o empregador indeferiu o requerimento de férias de Jorge e Paula, tendo deferido apenas o de Rita. Sobre o direito às férias, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, pessoal. Bora lá. A. Cabe o ajuizamento de reclamação trabalhista, requerendo que o juiz marque as férias dos 3 membros da mesma família, pois Rita tem o direito às férias no período escolar e deverá ser acompanhada pelos pais. B. Cabe aos empregados a designação do período de férias, inexistindo direito ao empregador de indeferi-las. C. Os 3 poderão gozar férias juntos, mas Rita não tem direito de requerer férias concomitante com o período de férias escolares. D. Rita tem direito a fazer coincidir as suas férias no emprego com as férias escolares e seus pais terão direito a gozar férias no mesmo período, desde que isso não resulte em prejuízo para o serviço, causa do indeferimento pelo empregador. E aí, pessoal, qual alternativa está correta? Qual alternativa está correta? Bora lá, pessoal. Bora lá. Qual alternativa? Galera aqui, ó, D novamente. D. Uma vez, pessoal, eu fiz o exame de ordem e eu encontrei um senhorzinho na porta e ele falou, ó, na dúvida, chuta tudo D. Na dúvida, chuta tudo D. Depois que eu saí da primeira fase da OAB, eu fui ver o gabarito da minha prova, a grande maioria aí das questões eram alternativa D. Lógico que eu não fui na dele, né, pessoal? Eu tinha estudado. Você acha que eu vou arriscar a minha aprovação no exame de ordem ao palpite de alguém? Olha lá, ó, Angélica, D, é isso aí, ó, D de desespero. O Zat ali, ó, fala, o Bronzat. É isso aí, pessoal, D, alternativa D venceu aqui. Alternativa D venceu. Alternativa D, que está correta. D de Deus me ajuda. É isso mesmo, pessoal. D está correta. Por quê, pessoal? A CLT permite que o menor, que o estudante, usufrua do período de férias durante as férias escolares. Então, o menor estudante ele pode coincidir as férias com o período escolar. Mas, pessoal, nós temos um porém.
Apesar da lei também admitir a possibilidade dos membros da mesma família tirar férias no mesmo período, isso é possível só se não resultar em nenhum prejuízo para a empresa. E no caso concreto, os pais da Rita, eles eram os únicos responsáveis pelo setor de qualidade. Então, se eles tirassem férias em conjunto, a empresa ficaria ali sem funcionário durante um mês, beleza? Um mês. Então, bora lá para a última questão envolvendo direito do trabalho. Última questão de direito do trabalho. Questão número 8 do 36º exame de ordem. Em uma greve ocorrida há 2 dias, dentro de uma indústria metalúrgica, o dirigente sindical, que é empregado da referida empresa, agrediu fisicamente o coleguinha, o diretor, com tapas e socos, sendo a agressão gravada pelo sistema de segurança existente no local. O dono da empresa, diante dessa prática, pretende dispensar o empregado por justa causa. Em razão disso, ele procura você, como advogado, no dia seguinte aos fatos narrados para obter a sua orientação. De acordo com o disposto na CLT, assinale a opção que apresenta a sua recomendação jurídica e a respectiva justificativa. Então, veja, dirigente sindical envolve o tema estabilidade provisória no emprego, envolve o tema também inquérito judicial para apuração de falta grave, está dentro do tema direito coletivo do trabalho. Em direito coletivo, vale a pena você estudar a estrutura sindical, e a gente, quem for aqui aluno da MAS, a gente vai ter aula sobre isso, estrutura sindical, receita sindical, e também a norma coletiva, acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Essa questão versa sobre o dirigente sindical, que agrediu o colega e ali nós temos o empregador que quer demiti-lo e você vai ter que apresentar a alternativa correta, a orientação jurídica correta. O pessoal já está colocando D aqui, antes do gabarito, tá? D. Brincadeiras à parte, vamos lá, pessoal. A. Dispensar imediatamente o empregado por justa causa e ajuizar ação de consignação em pagamento dos créditos porventura devidos. B. Apresentar notícia-crime e solicitar a autoridade policial para dispensar o empregado. C. Suspender o empregado e em até 30 dias ajuizar o inquérito para apuração de falta grave. E D. Não fazer nada, porque a justa causa teria de ser aplicada no dia dos fatos, ocorrendo, então, o perdão tácito. E aí, pessoal, qual que é a alternativa correta? Apresentar notícia-crime? Deus me livre. Penal é com o Pedrão, é com o Murilão, é com a Nath, não é comigo, não. Que isso? Direito do trabalho? Vou pedir para a autoridade policial? Oxi, passo longe, tenho até medo de delegado, essas coisas. Que isso? Brincadeiras à parte, pessoal, vamos lá. C, D. Vamos lá, pessoal. Então, a resposta correta aqui, pessoal, é suspender o empregado, uma suspensão disciplinar por 30 dias, e ajuizar o inquérito para apuração de falta grave. Alternativa C. Por quê, pessoal? O inquérito para apuração de falta grave é uma ação trabalhista de rito especial, que ela tem por objetivo justamente dar validação à dispensa por justa causa do dirigente sindical. Então, o dirigente sindical representa toda a categoria profissional. Então, como uma forma de proteger o dirigente sindical, para evitar uma dispensa arbitrária, motivada pelo simples exercício ali da atividade sindical, a lei só permite a dispensa do dirigente sindical, caso ele pratique uma falta grave, e aqui no caso em concreto, o trabalhador agrediu o colega de trabalho, é uma falta grave prevista no artigo 482 da CLT, e a lei também, e a jurisprudência, exige o ajuizamento dessa ação, para que, mediante o contraditório e a ampla defesa, o empregador demonstre que, de fato, o empregado praticou uma falta grave e ele precisa ser dispensado. Então, o juiz
ao julgar procedente o inquérito judicial para apuração de falta grave, ele está sinalizando que houve a prática de uma falta grave e que esse dirigente sindical pode ser dispensado. Então, a resposta correta está na alternativa C, que tem base na súmula 197 do STF, na súmula 379 do TST, no artigo 853 da CLT, súmula 403 do STF e artigo 494, parágrafo único da CLT. Beleza? É isso, pessoal. Encerramos aqui no tempo, no prazo, a nossa revisão de direito do trabalho. A grande maioria de vocês foi super bem. As questões estavam no nível de médio para difícil. E a ideia é a gente treinar aqui com questões reais para que vocês saibam que vocês vão enfrentar lá na frente. Eu só trouxe aqui tema bom, tema que costuma aparecer aí na sua prova, no seu exame de ordem. Maravilha?